Oi, pessoal. Eu estou aqui passando um tempinho no carro e resolvi gravar um vídeo para falar sobre uma dúvida de muitas pessoas que leram aquele artigo que a gente publicou com os avanços que foram trazidos a partir da nova Política Nacional de Alfabetização. Muitas pessoas me perguntaram o que era um consenso científico, né, que foi um termo que eu usei no texto. E aí eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho como é que a ciência evolui em relação a um determinado tema e chega num consenso. Então, por exemplo, em alfabetização, né, o que é que aconteceu? Quando chegou ali na década de 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, um pesquisador, que foi o Bruce Home, ele teve uma ideia de que talvez se a gente ensinasse a correspondência que existe entre os sons que a gente fala e as letras, isso fortalecesse ou facilitasse o processo de aprendizado de leitura e escrita. E aí surgiu o conceito de consciência fonológica ou consciência fonêmica. E aí o Bruce, então, ele fez algumas pesquisas qualitativas no início, e outros pesquisadores também, com pequenas turmas, com grupos de alunos, com poucas professoras, para testar se essa ideia de ensinar os sons e a correlação entre sons e letras, e a fazer brincadeiras com letras e com sons e com sílabas, ajudaria ou não no aprendizado. E esses estudos, então, no início, quase sempre qualitativos, eles evoluíram para estudos de maior escala, porque os estudos qualitativos iniciais mostraram que sim, que a consciência fonológica fortalecia o aprendizado de leitura e escrita. E aí os estudos experimentais, eles geralmente são feitos com mais alunos, então a gente vai trabalhar com uma série de escolas, várias turmas, várias professoras. No estudo experimental que eu fiz no meu doutorado, a gente trabalhou com 62 professoras, 62 salas de aula de 17 escolas de 5 cidades, com 749 crianças, ou seja, são estudos de grande porte. Então esses estudos, no caso de consciência fonológica e consciência fonêmica, eles aconteceram ao longo de toda a década de 1990. E quando chegou então ali nos anos 2000, se começou a ter o que a gente chama de sistematização científica, ou seja, alguns pesquisadores começaram a juntar os resultados de várias e várias pesquisas experimentais que tinham sido feitas no passado sobre consciência fonológica, que estavam testando o impacto da consciência fonológica no aprendizado. E aí essas meta-análises que a gente chama, elas então resumem os resultados e começam a indicar coisas que vão provavelmente se tornar consensos. Em relação à consciência fonológica e consciência fonêmica, a gente teve uma meta-análise em 1999, que foi da professora Adriana Buss, que é uma professora europeia, e que mostrou que sim, que o ensino de consciência fonêmica fortalece o aprendizado de leitura e escrita. Depois a gente teve uma meta-análise em 2001, da professora Línia, da Universidade de Nova York, que também confirmou isso e quantificou esse impacto do ensino de consciência fonológica e fonêmica no processo de leitura e escrita. E aí a gente teve mais pesquisas experimentais que foram feitas na década de 2000 até 2010, mais ou menos. Essas pesquisas experimentais da última década foram feitas com um foco muito grande na educação infantil. E aí, quando chegou em 2016, alguns pesquisadores lá da Johns Hopkins, onde eu fiz o doutorado, eles fizeram uma nova sistematização. E nessa sistematização eles conseguiram comparar o resultado das escolas da educação infantil que são puramente construtivistas, ou seja, que aplicam um método lúdico em que as crianças elas começam a trabalhar a ideia de texto, do uso social da linguagem escrita, leitura espontânea, escrita espontânea, de uma forma bem assistemática, com as escolas que utilizavam abordagem construtivista, mas que também promoviam atividades de consciência fonológica. E aí, eles compararam então esses dois grupos, a escola puramente construtiva com a escola que era construtiva e também uma escola que promovia consciência fonológica. E o resultado é que a escola construtiva, como a gente sabe, dá resultado para alguns perfis de crianças, geralmente nas crianças de mais baixa renda, a escola puramente construtiva tinha mais dificuldade em ter um impacto positivo, mas o grande achado deles foi que quando as escolas que promoviam um ensino construtivo, mas que também promoviam um ensino sistemático de consciência fonêmica, elas tinham o dobro do resultado em leitura e escrita do que as escolas que eram só construtivas. Ou seja, o dobro do resultado realmente é um resultado bastante significativo. E aí a gente está falando não de uma pesquisa ou duas pesquisas, a gente está falando de um artigo que juntou o resultado de mais de 25 pesquisas, com quase 3 mil crianças.
E aí, quando você tem 3 meta-análises dessas, feitas em períodos diferentes, por grupos de pesquisa diferentes, que juntaram resultados de pesquisas experimentais de grande porte, você começa, então, a ter um consenso científico. Ou seja, passa-se a não duvidar mais da importância da consciência fonêmica no aprendizado de leitura e escrita. Então, o que passa a ser o foco é em como implementar políticas educacionais mais efetivas para promover esse ensino. A gente no mundo científico, a gente não discute mais se consciência fonêmica é importante ou não. A gente já sabe que é importante. O que a gente discute hoje nos congressos é que tipo de projetos são mais interessantes do ponto de vista de custo-benefício, né, e que, obviamente, gerem um aprendizado mais forte para as nossas crianças. É isso. Então, a ciência ela começa geralmente com pesquisas qualitativas, de pequeno porte, para testar uma ideia. Quando essa ideia dá certo, a gente passa para estudos mais quantitativos, experimentais, ainda de pequeno porte, depois de maior porte, e depois a gente tem então as meta-análises que sintetizam então os consensos que estão se formando nas várias pesquisas que estão sendo feitas. Acho que é isso, pessoal. Um abração. Mandem suas dúvidas e a gente vai continuar aí conversando sobre ciência, sobre alfabetização, sobre consciência fonológica e tecnologias e métodos para fortalecer sempre o aprendizado das crianças. Um abração.